Gente, continuando a nossa manhã. É gostoso, é uma técnica aí, ó, que você pode colocar no seu protocolo, colocar na sua clínica, mais um dinheiro, mais um din-din que entra. E agora nós teríamos uma convidada muito especial, Renata Barcelos. Só que, infelizmente, ela teve um problema familiar e não conseguiu estar presente conosco. Mas ela não mandou nada mais, nada menos do que um foficho aqui para trazer esse mesmo conteúdo para vocês, tá bom? Com muita excelência. Deixa eu pegar o currículo dele aqui para vocês. Ele é arquiteto, ele é um fofo. Urbanista por formação, sócio do Instituto Roy Gadioli, professor de micropigmentação, estrategista de inovação para micropigmentadores. Por favor, recebam nesse palco aqui Jonatas Gadioli. Bom dia, meu lindo. Sinta-se abraçado, sinta-se bem-vindo. Muito obrigado. Deixa eu contar uma coisa do Jonatas para vocês, tá bom? Olha só, o Jonatas me procurou um tempo atrás e falou assim, Vânia, a gente já fez live juntos, tudo. Ele assim, eu gostaria muito de palestrar no Estética. Como que a gente faz? Eu conversando com ele, de repente, o próximo ano, o que ele tinha que trazer de inovação, assim, assim, assim. Mas sabe aquele negócio que a gente está falando? Inclusive, hoje de manhã tivemos uma palestra sobre pensamento positivo. Pensamento, você realmente caminhar em busca do seu sonho, né? E, como diz a minha colega Ana Cláudia Petquevicius, grande beijo, que hoje à tarde tem ela, o mal é o bem transformado, né? O bem é o mal transformado. E é exatamente isso, a ausência de um está aqui, neste palco, que acreditou e vai fazer uma palestra de excelência para você, Jonatas. Obrigado. Querido, o palco é todo seu, obrigado, viu? Vânia. Seja bem-vindo. Pessoal, bom dia. Coisa boa estar aqui. E, para mim, é um motivo de muita alegria, embora a gente esteja aí fazendo uma substituição da Renata. Eu sei que vocês gostariam muito de estar aqui com ela, mas eu preparei para você o nosso melhor, tá? Então, presta atenção, eu estou aqui para te representar. Eu estou aqui para dizer para você que é possível chegar aqui. Hoje sou eu, amanhã é você, tá ok? Eu preparei uma palestra bem bacana, tá? A respeito de pigmentologia, um pouco de colorimetria, de uma forma muito descomplicada. Por qual motivo? Porque eu acredito que nós precisamos dominar essa matéria para que nós possamos ter resultados excelentes. Então, vamos começar sem mais delongas? Vamos lá. Primeiramente, eu queria dizer para vocês, aí depois o pessoal vai trazer um flipchart aqui para mim, é o seguinte. Diferente um pouco do que a gente imagina, os pigmentos orgânicos, eles não vieram do papelão, não vieram das plantas, isso foi algo que aconteceu há bastante tempo, né? Antigamente, realmente, se utilizava algumas categorias de tinturas de polvo, de cochonilha, só que com o passar do tempo, isso foi evoluindo muito. É sobre isso que eu queria falar com vocês, tá? Então, eu vim preparado aqui, ó, de caneta, para trazer informação para vocês. E eu queria começar dizendo o seguinte. Quando a gente fala de pigmento orgânico e pigmento inorgânico, não é para complicar a sua vida. Eu sei que muitas vezes, quando nós estamos iniciando, isso se torna algo muito até agressivo, né? Você fala assim, meu Deus, mas eu não consigo entender, e aí você procura informação e parece que você fica mais complicado, o negócio fica mais difícil. Então, eu queria dizer para você o seguinte, eu vim aqui descomplicar. Quero agradecer a Renata, que confiou em mim, me permitiu estar aqui fazendo essa substituição, então eu quero entregar algo para vocês à altura, algo que eu mesmo preparei, que eu já venho estudando há bastante tempo, e enfim, chegou o dia de eu compartilhar isso com vocês, tá? Então, vocês vão dar uma olhada aí no slide, que diferente do que a gente imagina, os pigmentos orgânicos, eles não vêm da natureza, não da forma como nós imaginamos. Tá? Não quer dizer que esse pigmento ele veio da lã de carneiro, do papelão, da casca de árvore, não. Mas eu sei também que você já escutou isso, mas eu quero simplificar, para que você entenda definitivamente. Eu não quero só que você entenda o que é, eu quero que você tenha poder de tomar a decisão. Quando eu vou utilizar o orgânico, quando eu vou utilizar o inorgânico e quando eu vou utilizar os dois juntos, de repente uma tinta híbrida, né? Hoje a RB Colors, ela tem
tanto a linha orgânica quanto a linha inorgânica, ambas com o mesmo veículo que te possibilitam você fazer aí o uso dessa tinta híbrida. Olha que legal, tá? Para isso você precisa dominar. Então, vamos lá. O pigmento orgânico, e aqui eu quero vir para o flip chart para mostrar uma coisa para vocês muito interessante, que é o seguinte. Sabe lá na escola, quando você estudava uma coisa assim, vamos voltar um pouco para a escola? Só um pouquinho, volta lá, vamos lá. Quando você estudava química, você estudava uma coisa assim, ó. Vocês lembram dessa coisa aqui horrorosa? Quem lembra disso? A química que estudava isso era a química orgânica. Eu lembro que eu tive que estudar muito isso, gente, para fazer pré-vestibular. A química que estuda os compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio é a química orgânica. Então, é por esse motivo que esse pigmento leva esse nome. Não é porque ele é natural, não é porque ele veio lá da horta ou porque ele veio da roça, não. É porque ele vem de um composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, e a química que estuda esse composto é a química orgânica. Fez sentido? Estamos todo mundo na mesma página? Legal. Isso aqui é sintetizado em laboratório, altamente purificado, com processos de extrema complexidade. E é por esse motivo que essa química, esse pigmento, ele também recebe um nome, que é os pigmentos sintéticos. Então, eu posso chamar orgânico ou sintético, porque ele é sintetizado, tá? Isso aqui, gente, de grosso modo, para que você entenda, nós vamos pegar a fuligem. A fuligem, acredite. Nós vamos pegar a fuligem, vamos levar para o laboratório, com alta complexidade de purificação, e nós vamos chegar ao famoso Carbon Black, que é aquele pó preto, muito utilizado nas tintas orgânicas, tá? Depois que eu peguei esse Carbon Black, eu produzi esse Carbon Black, eu vou reagir esse Carbon Black com vários elementos químicos. E aí, está na imagem de vocês aí que vocês conseguem ver do lado, vocês vão ter a aparição, surgimento, a produção dos pigmentos amarelos, laranjas, vermelhos, verdes e tantas outras cores. Jonatas, então espera lá. Quer dizer, então, que eu vou purificar essa fuligem, vou sintetizar ela, ela vai virar um pó preto, que é o nosso Carbon Black, e esse pó preto ele vai dar origem a todas as outras cores da química orgânica? Como? Vamos voltar para a escola novamente? Olha só. Lembra de uma coisinha difícil? Na minha época, gente, a gente comprava isso aqui em papelaria e tinha que levar para a escola. A tabela periódica. A tabela periódica, ela é vasta de elementos químicos. E quando eu reajo esse pó preto, que é o Carbon Black, com os elementos químicos, eu tenho a aparição de várias cores. É claro que não são todos os pigmentos orgânicos que são implantáveis na pele, né? Para isso nós temos a Anvisa, que exige todo um teste de carcinogenicidade, toxicidade, mutagenicidade. Para quê? Para ter certeza que isso pode ser implantado na pele de uma forma saudável. Mas a realidade é que, como eu tenho muitos elementos químicos nessa tabela periódica, eu tenho uma vastidão, eu tenho uma gama de possibilidades muito grande de cores, tá? Outra característica desse tipo de tinta é a cor vibrante. Então, a gente também precisa considerar isso. Quando eu vou fazer a escolha, e é justamente para isso que eu estou aqui, eu quero descomplicar a sua vida. Eu não quero que você decore o que é um pigmento orgânico, e eu não quero que você decore o que é um pigmento inorgânico. Eu quero que você saiba usar. Você precisa estar no controle da técnica. A técnica não pode te dominar. Então, para que você esteja no controle da técnica, você precisa entender da teoria para que você consiga aplicá-la na prática. Então, vamos lá. O pigmento orgânico, ele é um pigmento que ele é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. O nosso organismo também é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? Então, a gente consegue ver que eles são ali meio que parentes. Eles se conversam.
Então, eu já tenho uma similitude, eu já tenho ali uma proximidade, uma compatibilidade, pelo fato do nosso organismo ser totalmente constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio, e os pigmentos orgânicos também. Não bastasse isso, a ligação que é feita dentro desse composto químico é uma ligação forte, é uma ligação difícil de ser quebrada. Por esse motivo que você escuta tanto dizer que os pigmentos orgânicos, eles são muito bons para peles difíceis. Por isso que você escuta tanto dizer, então quando a minha cliente ela tem uma pele oleosa, quando a minha cliente ela tem uma pele mais rígida, quando a minha cliente pega muito sol, quando a minha cliente faz muito peeling, é melhor eu usar um pigmento orgânico. Ok, mas você precisa saber o porquê. Então, o composto químico dessa tinta tem similitude com o nosso organismo e a ligação entre esses elementos são ligações fortes, difíceis de ser quebradas, ou seja, permanecem na nossa pele por mais tempo. Tá? São pigmentos mais brilhosos, são pigmentos excelentes para você utilizar, por exemplo, em técnicas de micropigmentação labial. Né? Vamos lá, vamos para a cabine? Se eu vou fazer uma micropigmentação na minha cliente, aí ela vai falar assim, olha, eu quero um vermelho. Aí você vai perguntar para ela assim, você quer um vermelho vibrante ou você quer um vermelho cor de telha? Qual é a probabilidade dela responder que quer a cor de telha? É muito pouca. Então, nós queremos vivacidade de cor nos lábios. Por esse motivo, nós escolhemos os pigmentos orgânicos. Jonatas, é só por esse motivo? Não. Existe uma questão também que é o formato dessas partículas. Eu costumo dizer que os pigmentos inorgânicos, eles têm um formato meio denteado. Sabe o formato de catraca? Eles têm uns formatos assim, ó, com esses dentes que a gente chama de spins. E esses dentes, eles geram muito atrito na pele. Por que que a gente utiliza, então, o pigmento orgânico nos lábios? É somente por conta do brilho e da cor que é viva? Não. Porque quando eu faço implante de pigmento inorgânico, essa característica de formato dele gera muito atrito para entrar na pele. E aí essa semimucosa labial ela fica muito inchada, o processo inflamatório é muito alto. Aí você vai me dizer o seguinte, Jonatas, quer dizer então que se eu já trabalho com uma pele que ela inicialmente já é inflamada, não é legal utilizar o pigmento inorgânico? Por quê? Os pigmentos orgânicos, eles têm um formato, é claro que ele vai passar por um processo de micronização, que eu já vou falar sobre isso com você, mas ele tem um formato circular, ovoide. E esse formato é um formato que ele tem boa compatibilidade com a pele. Ele entra na pele sem criar grandes traumas. Ele entra nessa pele e tem facilidade de acomodação. É por esse motivo que em peles inflamadas, a gente não vai utilizar pigmentos inorgânicos. Jonatas, isso é uma regra? Não. É claro que tem técnica de implante, você pode suavizar isso com a técnica de implante mais adequada, porém, se você puder escolher, agora que você tem domínio da teoria, escolha uma tinta que tenha uma característica de menor atrito quando entra na pele. Tudo bem? Bom, agora eu quero falar para vocês um pouco do pigmento inorgânico. O pigmento inorgânico, ele também é chamado de mineral. Olha que legal. Enquanto o orgânico ele é chamado de orgânico ou sintético, o inorgânico ele é chamado de inorgânico ou mineral. Jonatas, por que inorgânico? É porque ele não é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a química que estuda os compostos minerais é a química inorgânica. Você percebeu, então, que o pozinho que dá cor para a tinta, porque existe diferença entre tinta e pigmento. A tinta é o composto que você compra lá no seu frasquinho e usa lá na sua estação de trabalho. O pigmento, ele é a matéria-prima, ele é o pó que dá a cor para essa tinta. É claro que a gente apelidou aí o frasquinho de pigmento e está tudo certo, eu também uso, não tem problema. Mas os pigmentos, e aqui quando eu falar para você de pigmento, eu gostaria que você lesse e entendesse que eu estou falando para você de pó. Pó matéria-prima, pó pigmento.
Então, o pó pigmento inorgânico, ele é derivado da hematita, do óxido de ferro vermelho. Então, a gente sintetiza isso, ele também é sintetizado em laboratório, tá, gente? A gente sintetiza esse óxido de ferro vermelho, purificamos esse óxido de ferro vermelho e, bingo, temos o pigmento vermelho inorgânico. Jonatas, legal. E como que eu faço para criar as outras cores? Quando eu calcino esse pigmento vermelho, ou seja, pensa aí uma fornalha, mas pensa uma fornalha de uma siderúrgica. Quando eu coloco esse pigmento vermelho a uma temperatura muito alta, entre 900 e 1000 graus, e depois eu resfrio esse pigmento, eu tenho um processo de calcinação. Então, aquilo que era preto vai reduzir dentro da química e aquilo que era vermelho vai reduzir e vai ficar preto. Jonatas, simplifica para mim? Simplifico. Sabe quando você vê aqueles filmes lá onde os guerreiros estão produzindo a espada? Que eles pegam a espada, colocam no fogo, aquilo fica um vermelho vibrante, cintilante, e depois ele coloca na água e a espada escurece novamente. O que aconteceu? Aquele óxido de ferro, ele reduziu e voltou para uma cor mais escurecida. E é assim que a gente faz o pigmento preto, que é o óxido de ferro preto. Jonatas quer dizer, então, que o preto vem do vermelho? Sim, assim como também na química orgânica, todas as outras cores vêm do carbon black também. O carbon black reage com cobre, o carbon black reage com cloro e vai mudando a cor. É tudo reação química, gente. Nada disso se encontra à disposição na natureza de forma que seja compatível com a pele, que se possa ser implantado. Então, isso é altamente purificado e manipulado dentro das fábricas de pigmento para que você possa receber isso aí no conforto da sua casa. Jonatas, eu tenho uma dúvida. Eu escuto muito dizer que quem faz micropigmentação não pode fazer ressonância. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Embora o óxido de ferro ele tenha uma característica minimamente magnética, muito pouca, antigamente a gente trabalhava mais com a magnetita, que também é um pigmento preto. Só que essa magnetita, hoje, a Anvisa já não permite mais a utilização dela. E a magnetita, ela é realmente magnética, por isso que ela recebe esse nome. É um pó preto magnético. E quando você faz o implante desse pó preto magnético, que se chama magnetita, para fazer uma micropigmentação, vamos voltar lá no passado, quando isso era permitido, você realmente não podia fazer ressonância, tá bom? Hoje você pode fazer com tranquilidade. Beleza, Jonathan, já entendi como que se faz o pigmento preto. Ok, eu aqueço, resfrio, ele fica preto, ele muda de cor. É isso? É isso, parabéns. Também temos a produção do amarelo. Eu vou pegar o mesmo óxido de ferro vermelho, pronto já, aquele óxido de ferro vermelho que eu já poderia implantar na pele, eu vou pegar ele e eu vou colocar ele em uma pressão absurda. Sabe a atmosfera? Vou brincar aqui com você um pouco. Ó. Aqui está o nível do mar e aqui estão as nuvens. Isso que está entre o nível do mar e as nuvens, a gente chama de atmosfera. Isso tem uma pressão muito alta. Quando você voa de avião, não vai te dando aquele zunido no ouvido, é a pressão que vai diferenciando. Eu vou pegar 7 atmosferas dessa, então imagina 7 tamanhos desse um em cima do outro. É muita pressão. E eu vou pressionar esse pigmento e vou hidratar ele, vou jogar água também. Então, quando eu pego esse pigmento, esse pó pigmento vermelho, que é o óxido de ferro vermelho, e eu elevo muito a pressão dele e hidrato esse pigmento também, ele vai virar um pigmento amarelo. Jonatas, caramba, quer dizer então que o preto e o amarelo, ele vem do vermelho, quando é inorgânico. Sim, o preto e o amarelo vêm do vermelho quando é inorgânico. Tá, Jonathan, vamos reagir então a esse negócio e vamos fazer umas outras cores? Não dá. As outras cores inorgânicas, né, com exceção do uso do cromo, né, para fazer os pigmentos verdes, não podem ser implantados na pele. Então, pigmentos, né, pó pigmento para fazer tinta que tenha compatibilidade com a pele, a gente tem uma restrição. Então, essa tinta, ela é uma tinta que ela vai ter uma deficiência na paleta de cores.
além de ter uma característica de uma cor mais terrosa. Não é aquele pigmento que tem brilho, né? É aquele pigmento que ele parece mais encerado, ele é mais opaco, não tem tanto brilho. Eu, particularmente, amo os pigmentos inorgânicos, eu sou muito fã, porque eu acho que deixa uma característica muito bonita na sobrancelha. Mas existem ocasiões em que eu não vou, que não seria coerente eu utilizar um pigmento inorgânico, tá? Então, nós temos uma menor variação de cor, nós temos cores mais opacas, a ligação entre eles é uma ligação mais fraca, eles são pigmentos mais transparentes, então não tem um alto poder de cobertura como um pigmento orgânico, por exemplo. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma cobertura, né? Você fez lá uma despigmentação, você fez lá uma neutralização e ainda tem um corpo de fundo. Olha onde que entra a inteligência do micropigmentador. Cara, eu ainda tenho um corpo de fundo. Eu vou utilizar um pigmento que tem alto poder de cobertura ou um pigmento que tem menos poder de cobertura? E aí você vai escolher um pigmento orgânico, porque o pigmento orgânico ele tem mais poder de cobertura, ele tem mais poder tintorial. O pigmento inorgânico tem menos poder tintorial. O pigmento inorgânico ele tem ligações mais fracas entre eles. Então essas ligações são facilmente quebradas pelo sistema imunológico. Então é um pigmento que dura menos tempo. E aí também vai da sua característica como profissional, saber se você quer que isso dure muito tempo ou pouco tempo na pele, entendeu? E com base nisso você vai conseguir fazer a escolha definitiva dessa técnica, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu quero falar para vocês a respeito da micronização. Jonatas, o que é isso? Bom, a Índia e a Alemanha são os principais produtores de pó pigmento, o pó. Tá? Então a Índia, ela faz aquela calcinação no pigmento inorgânico e faz o vermelho ficar preto e faz o vermelho ficar amarelo. A Alemanha vai lá e reage o carbon black que é preto com cloro, fica amarelo. Ele manda para a gente o saco, sabe aqueles sacos de café? Sabe aquele saco de cimento, aqueles sacos grandes? Aquilo chega para a gente em saca aqui no Brasil. Só que esse pigmento, essa matéria-prima, ela não chega para a gente da forma como deveria. Ela chega muito denteada, ela chega com tamanhos diferentes, ela chega com formatos diferentes e a gente precisa fazer uma homogeneização dessas partículas. E aí quando eu olho, e aí tem uma imagem para vocês, quando eu olho isso no microscópio de varredura, o microscópio eletrônico, eu consigo ver nesse microscópio que as partículas estão muito diferentes. Tem partículas maiores, tem partículas menores, e aí a gente tem um problema no sistema imunológico, se as partículas forem muito grandes ou se elas forem muito pequenas. Nós temos ali uma micragem, né, um tamanho que a gente precisa, de acordo com a cor, de acordo com a finalidade dessa tinta. Você sabia disso? De acordo com a finalidade dessa tinta, eu vou ter tamanhos maiores ou menores. Se eu quero implantar isso na boca, isso tem um tamanho. Se eu quero implantar isso na sobrancelha, isso tem outro tamanho. Se eu quero implantar isso, se eu quero fazer uma micropigmentação areolar, isso tem um outro tamanho, capilar tem outro tamanho. Então, eu preciso fazer um processo de micronização. Antigamente, o que nós tínhamos? Né? E ainda, há pouco tempo, ainda existiam empresas que trabalhavam com o processo de peneiragem. Ou seja, aí eu coloquei uma imagem para vocês da peneiragem de um pigmento amarelo. Então, nós tínhamos uma peneira com uma malha de um tamanho específico e essa peneira só deixava passar aquele tamanho específico e o resto ficava retido na peneira. Só que não é um processo muito eficiente. E aí nós evoluímos um pouco mais e fomos para o moinho de rolo, onde a gente conseguia micronizar, fazer a moagem desse pigmento, né, desse pó pigmento, e a gente conseguia chegar em uma micragem, em um tamanho um pouco mais específico. E hoje a RB, por exemplo, detém uma tecnologia onde ela consegue encaminhar esse pó para uma cápsula. Essa cápsula ela recebe jatos de ar e são incluídos dentro dessa cápsula
esferas. E essas esferas, sobre pressão e agitação, elas vão batendo e se colidindo contra a partícula de pó pigmento e vai ajustando esse tamanho. Aqui tem para você um esquema como que funciona dentro da máquina. Então, vocês veem que nós colocamos o pigmento aí dentro. Esse pigmento, ele recebe injeções de ar, também esferas que vão se colidindo contra essas partículas, e essas partículas elas saem micronizadas. Esse é o nome que se dá, tá bom? Pessoal, outra coisa muito importante que eu quero falar com vocês é a respeito de algo que muito confunde a gente, que são os pigmentos hidrofílicos, que são os pigmentos hidrofóbicos. O que são os pigmentos pseudo-hidrofóbicos? Jonatas, pelo amor de Deus, aonde que eu preciso saber disso na minha vida? Você precisa saber o seguinte: pigmento hidrofílico é pigmento que é composto 100% de água. Pigmento hidrofóbico é um pigmento composto 100% de álcool. Esse tipo de pigmento não entra no Brasil. Muitas vezes você se queixa por que a Anvisa não deixa tal pigmento entrar dentro do Brasil. Mal sabe você que ela está precavendo você de muitos problemas futuros. Porque um pigmento que ele é à base 100% de álcool, ele é um pigmento que ele dura muitos e muitos e muitos e muitos anos na pele. E a Anvisa não permite mais procedimento definitivo. Ele tem que ser semi-permanente. Não pode ser permanente. A gente não pode tatuar. Então, por esse motivo, nós não podemos utilizar um pigmento feito 100% à base de álcool. Então, para manipular isso, de uma boa forma, é claro, mas para burlar isso, algumas fábricas falam: eu não posso usar 100% de álcool no pigmento, então eu vou colocar um pouquinho de água nesse pigmento e ele vai ser pseudo-hidrofóbico. Então, no Brasil, nós temos legalmente pseudo-hidrofóbicos. Jonatas, mas aonde que isso se aplica para mim? Em primeiro lugar, quanto mais álcool tiver nessa tinta, mais partículas sem micronizar eu coloco dentro da pele. E o sistema imunológico adora pó pigmento sem micronizar, tá bom? Então, você nunca vai misturar tinta à base de água com tinta que tenha álcool. Por quê? Quando eu tenho uma tinta 100% hidrofílica, então eu tenho a RB Colors, e a RB Colors é uma tinta 100% hidrofílica. É um pigmento inteligente, é um pigmento que a pele gosta. Nós somos compostos de água, né? Então, é um implante muito mais tranquilo, um implante que causa menos injúria, mas quando eu decido misturar um pigmento que tenha álcool na composição, o álcool ele vai reagir com o surfactante. Se você olhar lá a tinta da RB Colors, você vai ver uma coisa chamada surfactante não iônico. E quando eu reajo o álcool com uma tinta que é à base de água, eu vou ter um problema muito sério, porque essa tinta vai coagular. E é aonde você começa a ver o começo da sobrancelha verde, o meio vermelho, a cauda rosada, a ponta cinza. Você fala: meu Deus, como isso aconteceu? O profissional não dominava essa informação e ele misturou pigmento base água com pigmento base álcool, ok? O álcool vai dissolver o surfactante não iônico e vai dar um problema danado, tá ok? Bom, então, o que eu quero falar para vocês agora é a respeito do comportamento dessa tinta na pele. E aí, eu resolvi separar umas coisas aqui que eu vejo poucas pessoas falando. Eu quero falar para você a respeito da importância da ficha de anamnese. Às vezes a gente preenche lá a ficha de anamnese de qualquer forma, porque é um ritual. Quando você faz isso, você pode estar se colocando num problema muito grande, inclusive judicial. Por quê, Jonathan? Vamos lá, falar um pouco de anemia. Vamos supor que tem gente que nem isso tem na ficha de anamnese. Eu já vi muita gente que não tem essa informação na ficha de anamnese. Mas na sua tem, eu tenho certeza que na sua tem. Aí a cliente botou: eu tenho anemia. Existe um tipo de anemia, existem vários tipos de anemia. A falciforme, a traço falciforme, a ferropriva, e essa para a gente é um problema. Quando a nossa cliente ela tem uma anemia chamada anemia ferropriva, ela tem uma dificuldade na formação das hemácias. E quando eu tenho uma dificuldade na formação das hemácias, eu tenho um baixo aporte de oxigênio para o organismo.
Então, o meu oxigênio ele fica pouco oxigenado. Por isso que as pessoas elas enfadam muito, elas cansam, sentem muita enxaqueca, muita fraqueza, porque o corpo está recebendo pouco oxigênio. E quando o corpo recebe pouco oxigênio, o sistema imunológico não funciona. E quando o sistema imunológico não funciona da forma correta, aí eu tenho um problema na fixação. Oi, Jonatas, mas eu sempre escutei que processo inflamatório é péssimo, porque quanto maior o processo inflamatório, menor a fixação. Foi isso que eu aprendi, Jonathan. É verdade. Só que aqui no meio termo, eu preciso ter um mínimo de processo inflamatório para essa tinta fixar. Aí você vai falar assim, Jonatas, como assim? Sem processo inflamatório não tem fixação? Não tem fixação. E eu vou explicar para vocês o porquê. Aqui no próximo slide, eu coloquei para vocês o seguinte. Pensa aí comigo, nós temos aí o Jean Black, da RB Colors. Eu fui lá e peguei uma gota do Jean Black e coloquei no microscópio para vocês. Então, nós temos uma coisa chamada micela. Nós temos aqui o pó pigmento envolvido numa glicerina, depois ele vai ser envolvido no propileno, depois ele vai ser envolvido no sulfarquitante, depois ele vai ser envolvido na água. Olha, presta atenção aqui agora que você vai ficar apaixonada com o que eu vou te explicar. Toda essa parte líquida, vou marcar um xizinho, ó. Toda essa parte líquida, aquosa da nossa tinta, ela é absorvida em até 48 horas dentro do processo inflamatório. Então, nós temos aqui a cascata inflamatória, aí ela vai pegar água e vai levar via sistema linfático, ela vai pegar aqui o sulfarquitante, ela vai pegar o propileno e ele vai digerindo. Né? E ele precisa de enzima, e ele vai digerindo. Nisso que ele digere todas essas etapas aqui da tinta, sabe o carro quando acaba a gasolina no meio da estrada? Ele fica sem enzima. E quando ele fica sem enzima, sobra glicerina e pó pigmento. E aí sabe o que o organismo fala? Ferrou! Como que eu vou digerir isso agora? Já sei. Eu vou pegar uma sacolinha e vou colocar isso aqui dentro de uma sacolinha de proteína. E aí ele coloca isso dentro da sacolinha de proteína e joga para fora. Quando ele joga para fora, o nosso sistema imunológico faz isso aqui, ó. Ele começa a escanear isso aqui. Só que ele encontra uma películazinha proteica em volta dessa tinta. E aí ele deixa a tinta ali. E aí a tinta fixa. Olha que interessante. Então, sem processo inflamatório, não tem fixação. Dorme com essa. Sem processo inflamatório, não tem fixação. Justamente por esse motivo, tá? Então, eu vou repetir bem rápido para você. O sistema imunológico vai consumir todos esses compostos da tinta, vai faltar enzima para ele digerir. O papel da enzima é quebrar. O papel da enzima dentro do organismo é dissolver. E ele não consegue mais dissolver isso aqui. E aí ele vai envolver isso numa vesícula de proteína. E o sistema imunológico não consegue encontrar essa vesícula de proteína. E aí ele fixa, ok? Hipotiroidismo. Então, TSH alto, T4 baixo, baixa no metabolismo, queda no sistema imunológico. Quando a gente tem problema no sistema imunológico, acabei de provar para você por que nós temos uma baixa fixação. Então, quando você vê lá na sua ficha de anamnese que a pessoa tem hipotiroidismo, você já vai entender que essa pessoa ela tende a ter uma baixa fixação. E o que você vai fazer? Você vai explicar exatamente isso que eu expliquei para ela, para que ela entenda que um problema não é seu, isso é uma questão sistêmica, é uma questão que independe de você. Tá? Pessoas que são imunossuprimidas, né? Pessoas que têm o vírus do HIV, são pessoas ali que o sistema imunológico dela vai no chão. Ou pessoas que têm mal de Crohn, pessoas que têm lúpus, que tomam imunossupressores. O que é um imunossupressor? É um remédio que você toma para baixar o seu sistema imunológico, para que ele não ataque o seu próprio corpo. Só que quando você toma imunossupressor, você tem mais uma vez baixa de fixação. Então, quando eu vejo muitas pessoas falarem assim, não faça micropigmentação em pessoas que têm um mal de lúpus porque você vai matar ela. Olha, é uma possibilidade, sim. Por quê? Porque se o organismo ele se auto-sabota,
Imagina quando você coloca ali um corpo estranho, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Mas a resposta bioquímica para isso está no processo inflamatório. Porque sem processo inflamatório, a gente não tem fixação. Assim como se eu tenho um processo inflamatório muito alto, eu também não tenho muita fixação, tá bom? Vamos falar um pouco do cortisol, né? Na época de pandemia, quem foi que não teve o cortisol elevadíssimo? O hormônio do estresse. E aí, quando você vê lá a profissão da sua cliente, ela diz assim, eu sou juíza, eu sou delegada. Presta atenção, o hormônio cortisol, ele aumenta muito a produção das glândulas sebáceas. E a gente sabe que quanto mais oleosa for essa pele, quanto mais produção de sebo nós temos nessa pele, menos fixação nós temos. Jonatas, eu vou falar para vocês o que eu acreditava. Antes eu acreditava que a glândula fazia assim, ó, ela ia secretando sebo e ia mandando o pigmento embora. Ela ia secretando sebo e ia mandando o pigmento embora. Isso não é verdade. A verdade é que esse sebo, ele tira a pele do pH fisiológico ideal dela. E quando nós temos a pele fora do pH fisiológico, nós temos dois problemas. Nós temos a capa córnea na pele, que é a primeira camada, é aquela que quando você vai para a praia descasca. Nós temos a capa córnea, ela é assim, ela é blindada, ela é para não deixar nenhum tipo de patógeno entrar na pele. Quando eu tenho esse pH alterado, essa capa córnea abre. E aí eu tenho entrada de patógenos nessa pele, eu tenho um processo inflamatório elevado. Outra coisa, esse sebo também serve de alimento para bactérias, fungos, e aí eu tenho também alto nível de processo inflamatório nessa pele. E quando eu tenho alto nível de processo inflamatório nessa pele, eu tenho baixa fixação, tá? Bom, saiu para mim aqui, saiu o slide aqui, mas não tem problema nenhum. Ok. Então, eu queria falar com vocês a respeito da pele oleosa, da pele seca, qual o pigmento que eu vou usar. Então, eu já te expliquei que a pele oleosa ela é uma pele naturalmente inflamada. Eu vou utilizar qual tipo de pigmento? Eu vou utilizar um pigmento que ele é composto de carbono e hidrogênio, assim como o meu corpo, e também tem uma ligação forte e que tende a durar mais nesse ambiente, que é um ambiente difícil de permanecer tinta, ou eu vou utilizar uma tinta que não é composto de carbono e hidrogênio, essa tinta, além de não ser composta de carbono e hidrogênio, essa tinta tem uma ligação fraca e tem um baixo poder tintorial. Fez sentido agora para vocês? Se eu não entendo as tintas, se eu não entendo o estudo das tintas, que é a pigmentologia, e se eu não entendo também a colorimetria, eu não sei fazer a aplicação. Você precisa levar muito a sério a sua ficha de anamnese para que você saiba o que fazer. A ficha de anamnese, ela te dá um diagnóstico, mas o prognóstico, o que é o prognóstico? Por exemplo, eu vou no médico, o médico diz assim, Jonathan, você tem enxaqueca. Ele me diagnosticou. E ele vai me dar um prognóstico, ele vai me dar os próximos passos. E para você curar essa enxaqueca, ou não tem cura, ou você vai ter que diminuir a ingestão de açúcar, ou você vai ter que parar de tomar café, ingerir cafeína. Isso é um prognóstico. Para você dar um prognóstico para a sua cliente, você precisa entender de pigmentologia, você precisa saber quando implementar cada coisa, tá? Então, gente, cuidado com o erro de implantação superficial. Vou finalizar aqui falando do dióxido de titânio para vocês, que é o seguinte. Quando vocês forem fazer a implementação de dióxido de titânio, ele tem um formato de catraca, então ele tem um implante difícil. Então, quando você for fazer isso, faça manobras de dispersão, pêndulos longos e rápidos, ou ponteio e sempre diluindo. Por quê? Porque se eu sobreponho o dióxido de titânio, aqui eu tenho uma pintura. E esse dióxido de titânio ele tem uma facilidade muito grande de subir para a pele. Ali eu tenho uma deposição de beta-caroteno e essa pele vai ficar alaranjada. Então, eu espero de verdade que vocês tenham entendido um pouco daquilo que eu trouxe para vocês, de como vocês vão fazer para linkar o material que vocês usam com a técnica que vocês forem implementar. Tá ok? Muito obrigado. Nossa, muito prazer, muito obrigada. Nossa, que didática incrível. Você gostou? Comenta lá pra gente, a gente adora receber esses feedbacks de vocês. Vocês viram que o Jonathan, durante a palestra, ele pontuou alguns produtos. E eu queria já aproveitar, antes de falar a dica, a gente vai chamar um vídeo da RB Color. Ótimo. Roda o vídeo da RB Color. Vamos lá.
Eu estava aqui falando para o Jonatas que nós se vimos ali no videozinho, né, Jonatas? verdade. Tá, mas tem aquele momento, fica a dica. Roda a vinheta, fica a dica. Nosso momento fica a dica. Então, Jonatas, depois dessa palestra incrível, qual é a sua dica para quem está em casa? Dica do Jonatas para a palestra dele de hoje. Vânia, eu gostaria de incentivar o pessoal que está em casa a descomplicar e a desmistificar, né? As coisas são mais simples do que se imaginam, então o segredo é, busquem fontes seguras, vocês estão tendo fontes seguras aqui, revisitem aquilo que vocês estudaram. E uma coisa que é tendência lá fora e que vai chegar aqui no Brasil, já tem, mas vai chegar muito forte, é hoje que vocês aprenderam como trabalhar com orgânico, com inorgânico, se você começar a trabalhar com tinta mista, agora que você já sabe como utilizar, né, os veículos da forma correta, as tintas mistas, elas vão trazer para você mais estabilidade. Então, eu vou deixar essa pulga atrás da orelha do pessoal para eles estudarem um pouco mais a respeito disso, que a gente vai conseguir dar um pouco mais de estabilidade nessa tinta. Muito obrigado. bom. Gratidão, viu, Jonatas? Obrigado pela sua presença. Em breve nós vamos nos ver, porque o Jonatas é o nosso apoio técnico no Estética em São Paulo. Exatamente. então, até São Muito Paulo. obrigado, tá? Fica com Grande Deus. beijo. Tchau, tchau.